Na verdade, estou indo para o Centro de Tecnologia e Medicina Molecular, da Faculdade de Medicina. Não diretamente para o INCT, porque o INCT é uma estrutura nacional. Né? E como eu sou servidor, estou indo para a estrutura institucional, que é o CTMM. E, Deise, é um conflito de emoções, né? Porque todo recomeço, eles nos trazem aquela alegria de começar uma coisa nova, ao mesmo tempo a tristeza de abandonar uma coisa que a gente custou para construir, que deu trabalho para fazer, minha filha. Mas é muito bom saber que eu posso continuar contribuindo com esse trabalho que a UFMG tem de divulgação científica e agora de uma forma mais específica, que é dentro de um laboratório, de um centro de tecnologia. Estou bastante animado, mas bastante sentido de precisar. Eu queria os dois, né? Primeiro, o professor Tomás me convidou numa época que eu acho que estava tudo certo na minha vida, não tinha intenção de vir para o CB. E eu agradeci. Passou algum tempo, a professora Andréia me convidou de novo, ela já era diretora no lugar do professor Tomás, me convidou outra vez, e dessa vez eu tinha passado no doutorado aqui no ICB. Então eu achei que seria uma boa aliar o útil ao agradável. E era um desafio, eu adoro desafios. Foi um pouco complexo, porque eu não tinha pensado que criar uma assessoria de comunicação e fazer um doutorado seriam duas coisas muito grandiosas, mas acabou dando certo as duas coisas. Mas foi muito, precisou de muita energia, de muito trabalho. A maior vitória, se você me permite adiantar, foi quando chegou uma jornalista para trabalhar conosco, que foi a Deise Lacerda. Porque isso foi uma grande vitória, não só porque ela me ajudou muito, mas principalmente porque a diretoria entendeu que isso era necessário, que não dá para fazer comunicação de um instituto desse tamanho com um jornalista e um estagiário, sabe? Dá para fazer alguma coisa, mas não dá para fazer o essencial. Então, eu acredito que a universidade, como um todo, precisa não só entender, porque eu acho que já entendeu a importância da comunicação, mas a gente precisa criar estruturas, formas de montar estruturas adequadas e comprometidas com resultados institucionalizados, vamos dizer assim. Porque sem isso, a comunicação institucional não tem o valor que ela pode ter. Eu sempre tive o apoio da diretoria, sabe? Acho que é uma boa forma de resumir isso. Desde o tempo do professor Tomás, que me convidou inicialmente, eu não pude vir à época, a professora Andréia me convidou depois. Aí, quando a professora Andréia saiu, entrou o professor Carlos Rosa, e o professor Ricardo agora, atualmente. Todos foram parceiros, tentaram solucionar as dificuldades que a assessoria tem, tentaram superar, tanto que, com o passar do tempo, as coisas foram caminhando com o apoio de todos eles, sabe? O professor André já tinha saído da diretoria, continuou contribuindo, o professor Carlos já tinha saído da diretoria, continuou contribuindo, então esse apoio institucional, ele foi primordial. Sem ele não existe assessoria de comunicação institucional. O que mudou, eu acredito que tenha sido o reconhecimento da importância da comunicação, muito provavelmente por causa da pandemia. Acho que a pandemia contribuiu muito para que todas as pessoas percebessem a necessidade de se comunicar com a sociedade o que a universidade faz. E aí, assim, um pouco antes da pandemia, isso já vinha aumentando, mas depois da pandemia, eu acho que esse reconhecimento aumentou bastante. E isso, sem dúvida, contribui bem mais para o trabalho ser mais eficiente. A primeira estagiária que eu tive foi a Sara Dutra.
em 2015. Isso foi muito marcante para mim, porque eu senti assim, nossa, chegou mais um. Aí eu fiquei feliz. A Sara foi aquela estagiária que palpa toda a obra, fez programa de rádio, escreveu, ela contribuiu muito. Isso ajuda a manter o pique, né? Quando a gente arruma um colaborador que, que se envolve na causa. Um outro estagiário que eu acho que ajudou muito foi o Anderson. O Anderson Siqueira, que é estudante da biologia e que foi um design, que criou o símbolo do ICB, que nos ajudou a fazer um avanço na questão estética dos produtos que a gente tinha. Isso antes do Canva. Então, foi muito estratégico essa colaboração dele. Claro, todos os estagiários que por lá passaram, né, todos contribuíram muito, tem uma importância muito grande. Eu quero reforçar que gostaria que você mantivesse a chegada da funcionária jornalista para a assessoria Deise Lacerda e do Henrique Castanheira. Foi extremamente importante para a gente começar a ir para a internet com vídeos mais agradáveis, mais relevantes. Isso eu acho importante registrar, porque sozinho nenhum de nós faz nada. Um negócio legal que aconteceu foi durante a pandemia, um dos nossos pesquisadores, eu não me lembro bem o que foi que essa TV do leste europeu veio cobrir. Mas foi muito legal a gente assistir a notícia e não conseguir entender nenhuma palavra, nenhuma palavra. A única, se não me engano, foi o nome do pesquisador que a gente conseguiu compreender e mais nada. E isso traz a percepção, né, onde o nosso trabalho pode chegar. Chegou muito longe, saiu da estrutura ali dos Estados Unidos, Europa. E isso foi um momento que eu fiquei muito satisfeito de termos conseguido ir. E foi navegando no Facebook que eu entrei num grupo de uma universidade internacional e a moça perguntou quem tem iniciativas de combate à Covid. Eu fui e falei que tínhamos e ela veio, mandou o repórter cobrir. Então, também chama atenção para um outro ponto, sabe? A assessoria de comunicação tem que estar antenada, tem que estar aberta às novas tecnologias, e para isso precisa de um tempo. Não dá para ficar produzindo, escrevendo, e a comunicação fazendo as mesmas coisas. A gente tem que ter um tempo de planejamento. Esse tempo ele é primordial para o sucesso. O que eu levo no meu coração, de verdade, é um sentimento de gratidão, pelo respeito, pela confiança que as diretorias tiveram no meu trabalho. Eu sempre tive esse apoio, então isso é uma coisa que me acalenta a alma. Não tem um fato assim, eu fiz tal coisa. Eu acredito que o processo todo, sabe? Eu gosto muito de uma frase que o mais importante é o caminho, não necessariamente a gente alcançar alguma coisa. Porque o caminho é bem recheado de alegrias, de sentimentos, de tudo. Então, acho que a vida, a sucessão de acontecimentos, ela é muito legal. Então, eu acho que não tem um ponto especial. Uma coisa que eu posso dizer que eu gosto, que eu gostei, eu acho muito legal, é que o fato do meu pai ter trabalhado aqui, eu ter vindo trabalhar aqui também, para mim, intimamente, é uma coisa que me agrada. Porque a gente aprende muito todos os dias no trabalho de comunicação, acredito que todas as unidades da UFMG, mas no ICB tem essa coisa de ser ciências da vida, então elas também são úteis no nosso dia a dia, né? A gente pode dar umas dicas para a família, não tome, como é que chama? Anti-inflamatório não, porque sobrecarrega o fígado. A gente ouve isso direto da fonte, né? Isso é muito, muito legal, é muito bom. A gente aprende, né? E eu acho que acredito eu, que o maior objetivo da vida seja aprender. A gente
aprende toda hora, todo dia. O ruim é que a gente não consegue guardar e recuperar aquela informação quando a gente acha que precisa. Mas se a gente começar a prestar atenção, com o tempo a gente aprende de verdade e aí a gente consegue repetir. Então, curta a temporada.